O homem conhecido como Deus dos Doces acaba perdendo a vida por acidente e reencarna em outro mundo, vivendo tranquilo até descobrir que possui poder mágico de nível lendário. E durante o segundo dia do Campeonato Mundial de Patissier, eles se aproximam das finais, e um dos participantes chama a atenção de todos. Ele é conhecido como Deus Patissier. A rodada pede para que eles façam esculturas de doce, e ele está deixando todos impressionados com sua capacidade. Todos fazem esculturas lindas, e nosso protagonista fica animado por ver doces tão lindos, dizendo que mesmo assim, ele seria quem iria vencer essa competição. E na hora de mover suas peças até perto dos jurados, a escultura de nosso prota acaba pesando para cima dele e tombando. Ela cai em cima dele, o esmagando. A competição acaba em uma tragédia com um dos participantes sendo morto por seu próprio doce. Ele reconhece que estava morrendo, então começa a pensar que estaria indo embora sem fazer os melhores doces dessa terra. Ele se arrepende de não poder fazer uma terra de doces, onde todos possam sorrir. Ele começa a dizer que Deus é cruel por conta disso. Então ouve uma voz. Essa voz diz para ele que lhe daria mais uma chance. Ele começa a perguntar quem estaria ali falando com ele, e então uma luz brilha à sua volta. A voz volta a falar com ele, dizendo que a partir de agora ele teria um novo nome. Esse nome seria Pastry, mostrando ele em sua nova forma em um novo mundo. E nesse mundo, Pastry nos explica. Ele fala que mora no feudo de Murten e conta também que seu pai, Cassaroli, se tornou sucerano dessa terra. Ela era uma terra árida e imprópria para o plantio, e com a ajuda daqueles que o seguiam e daqueles que moravam ali, se esforçando por 20 anos, eles trabalharam para torná-la frutífera. E por conta desses esforços, eles cresceram, se tornando um feudo de 3 vilarejos, com 40 pessoas em cada um, capaz de produzir trigo e cevada. E em um treino com seu pai, Pastry está dando seu melhor com sua espada. Fazem 9 anos que ele reencarnou como filho do Lorde desse feudo. Cassaroli é um pai firme que quer treinar Pastry com tudo. Ele manda seu filho segurar bem a espada enquanto ele ataca, mandando se prender a ela mesmo que corte suas mãos. Pastry conta que seu pai é chamado de herói militar e diz que em sua família se tem uma mãe, que ele acha gentil, e 5 irmãs mais velhas. Ele tem uma vida feliz, porém tem algo que incomoda. Esse feudo não pode produzir açúcar e é difícil de conseguir coisas doces por ali. Ele se distrai com sua vontade de comer doces e acaba sendo desarmado por seu pai. E nisso, um dos oficiais de seu pai aparece. Ele traz notícias para Cassaroli. Isso faz com que o treino matinal de Pastry seja interrompido. E já contando as notícias, se tem uma ruim e uma boa. E Cassaroli opta pela boa primeiro. E o oficial fala, ele conta que a safra desse ano será boa e farta. Eles seguiram o conselho de Pastry, que mandava polvilhar cal no solo para melhorar a plantação. Seu pai acaba ficando feliz de tê-lo ouvido com esse conselho. Pastry continua falando que eles estarão limitados a pratos simples, mas soja caramelizada é um prato clássico e que eles poderiam aproveitar. Mas nisso, seu pai estranha que seu filho conheça esses pratos e métodos de preparo e pergunta como Pastry sabe sobre isso. Ele tenta disfarçar para que não acabe sendo descoberto sobre ter reencarnado e fala que ele apenas fantasiou sobre isso. O oficial brinca com ele, falando que Pastry vem ajudando bastante o feudo com essas viagens e ele está agindo quase como um segundo sucerano. E com seu pai continuando o assunto principal, ele pergunta sobre a notícia ruim. O oficial conta a eles que as tentativas de se livrar dos bandidos no condado de Hetz acabaram falhando, fazendo com que os bandidos que escaparam fossem para esse vilarejo. Eles são cerca de 50 e Pastry fica com medo por eles, pois se os bandidos fossem para lá, eles acabariam com as plantações. Eles acabariam com as colheitas de grão e seu trigo, e então eles acabam com apenas uma opção. Eles precisam se armar e confrontar os bandidos. Eles devem chegar até ali em 2 meses. Eles querem enfrentá-los com lanças e fundas. Mas Pastry pensa consigo que mesmo juntando os 3 vilarejos, eles teriam apenas 30 homens. E isso não seria o bastante nem para atrasar os bandidos. Eles não conseguiriam vencer em uma batalha de verdade. Eles pensam em se esconder em um dos rios que se tem por ali, enquanto Cassaroli pede ajuda da Condessa de Hetz. Mas isso acarretaria em outro problema. Isso afetaria a reputação da Condessa, quem seria chamada de incapaz, caso eles conseguissem lidar com os bandidos
que ela não conseguiu. A melhor das opções seria eles falharem e o Margrave de Robarek conseguir lidar com os bandidos, e por conta disso, depender de reforços da Condessa está fora de cogitação. Pastry pensa que será uma batalha difícil, mas pelos seus grãos e principalmente pelo trigo, já que ele precisa deles para fazer doce, ele faria tudo. E vendo que seu jovem mestre demonstra estar sentindo o peso de liderar um feudo nas costas, o oficial de seu pai fica orgulhoso. Pastry está apenas pensando que qualquer um que tentar atrapalhar ele de fazer doces se arrependeria. E enquanto eles conversam, o oficial faz um pedido ousado para seu líder. Ele pede para que eles confiem em Pastry como uma arma secreta contra os bandidos. Seu pai fica assustado, mas entende que ele está falando sobre contar com a magia de Pastry. Ele então resolve levá-lo para passar por sua cerimônia de santificação. Em casa, ele anuncia sua ideia de levá-lo para acelerar essa cerimônia. Mas sua mãe, Agnes, fica contra isso, dizendo que ainda é cedo demais para Pastry. Mas seu pai se mantém firme, falando que confia no talento de Pastry. Ele o reconhece tanto na espada como na caneta, e sabe que ele é o melhor desse vilarejo, entre as crianças de sua idade, e por isso quer levá-lo para sua cerimônia. Pastry explica que a cerimônia de santificação é o ritual de maioridade desse mundo, e isso poderia ser um pouco chocante para sua mãe. Ela fala que preferiria esperar mais um pouco, para que ele passasse mais um tempo como criança, mas, visto que seu pai o reconhece, ela não tem nada para contra-argumentar. Mas, já que ele precisa e partirá em 3 dias, sua mãe pede ajuda para a irmã dele. Ela quer que ele aprenda tudo antes de ir, para que não envergonhe sua família, e Pastry sente o perigo que essas duas trarão para ele enquanto se aproximam. E seus pressentimentos estavam corretos. Um pouco depois, ele aparece de vestido. Sua mãe e sua irmã não o ouvem e querem até colocar um sapato chique nele. Elas falam que a maquiagem fica bem em Pastry. Ele conta que desde o nascimento sua mãe e irmãs tratam ele como uma boneca de vestir, e ele não vê a hora de virar adulto para se livrar disso. No dia de sua partida, Pastry está exausto por conta de seus dias de sofrimento, e após se despedir de seus amigos, prometendo comer muito na capital, seu pai ativa sua magia. Ele invoca uma magia de teletransporte que some com os dois na frente de todos. Aparentemente, o fato de Casey Rowley ser um mago proficiente é de conhecimento de todos no feudo. Chegando na capital, Paz fica animado. Ele vê pela primeira vez desde que reencarnou tantas pessoas. Fora que ele não tinha acesso a tantas variedades de frutas e coisas doces, vendo até açúcar mascavo na feira. O feudo que ele nasceu é pobre de coisas doces, e agora ele se sente no paraíso. Ele já pensa em comprar açúcar e começar a produzir seus doces, cookies de açúcar mascavo, bolo inglês, bolo de chocolate e pudim. Seu pai diz a ele que se Paz passar na cerimônia de maioridade, ele poderia escolher qualquer uma das coisas ali, que ele compraria de presente. Ele fica em dúvida em meio a tantas coisas boas e acaba encontrando maçãs. Seu pai diz que aquilo se chama boncas e diz que nasciam ao sul, sendo meio azedas. Paz reconhece que maçãs azedas são boas para a culinária e diz que poderia fazer pratos com elas e talvez até plantá-las em sua terra. Seu pai fica orgulhoso dele já estar pensando em levar melhorias para sua terra, vendo que ele está se tornando um suzerano de primeira aos poucos. Ele pensa que com apenas 5 maçãs poderia fazer muitas coisas. Ele queria usar açúcar, mas isso por si só já é um item de luxo. Ele então pensa em criar abelhas em sua terra, para assim poder caramelizar as maçãs, criando tortas, bolos e doces. Seu pai vê que ele tem talento e pensa que se ele continuar assim e herdar o feudo, criaria um exército forte e uma fortaleza impenetrável. Mas seu filho está com um pensamento totalmente diferente. Ele pensa apenas em criar uma terra doce e feliz, fazendo o que ama. Eles vão até a igreja falar com o padre conhecido de seu pai. Ele o sauda dizendo que não o via desde a cerimônia da irmã de Pat. Seu pai conta sobre a aventura que teve no inverno e sobre como pôde salvar seu povo com a ajuda de seu filho. Então, indo direto ao assunto, ele assusta o padre quando diz que quer que Paz passe pela genuína santificação. E no feudo, a irmã de Paz está conversando com o oficial de seu pai. Ela pergunta a ele sobre o que seria a genuína santificação. E ele responde que é a santificação que traz à tona a magia de alguém. Ela fala que quando foi se santificar, tentou fazer esse ritual, mas acabou não conseguindo por seu poder mágico ser muito baixo. Então ela pergunta a ele sobre o que fazem durante esse ritual, e ele começa a falar que te dão algo para beber. Paz é mostrado bebendo algo amargo que o padre lhe dá, e após isso ele é deixado na sala.
sozinho e no escuro. O oficial fala que te deixam ali abandonado, e ainda fala que não se faz nada ali, apenas te deixam. Você não é capaz de ouvir nada, nem de ver nada por horas e horas. Ele fala que a magia é um grande poder escondido dentro de alguém, e o único jeito de trazer à tona é deixando a pessoa aguentar e suportar isso sozinho. E durante isso, se passa um dia e meio. Seu pai começa a ficar sem paciência, se perguntando o quanto mais isso duraria. O padre diz que não poderiam tirar ele dali até que a luz do medidor se apagasse, e aproveita para perguntar o quanto de poder aquela criança teria. Caçarolho se pergunta se ele ficaria bem, e o padre diz que ficar tanto tempo sozinho e na escuridão seria difícil para a maioria das pessoas. Mas dentro da sala, ao invés de estar nervoso e apreensivo, Pez está feliz da vida, pensando nas maçãs que ganharia e no que faria com elas. E em meio a isso, ele acha uma porta de luz na sua ilusão, e ao entrar nela, ele vê diversos pontos brancos entrando em seu corpo, percebendo que aquilo era magia. Então, seu pai começa a chamá-lo. Ele o acorda e diz que Pez se saiu bem, ficando durante 2 dias inteiros ali dentro. Ele diz que teve diversos sonhos, mas apenas não consegue se lembrar. Depois disso, eles vão concluir o processo. O padre diz que se ele teve sucesso em conseguir seu poder, a escritura que ele leria teria algum significado. E então, começando a ler, ele diz: por mais vasto que seja esse mundo e abundante em formas de vida, todos receberão igualmente as bênçãos divinas. Assim, seu povo recebe as graças imensuráveis de nosso Deus Santíssimo. Você, que se chama Pestre, receberás agora as bênçãos divinas. E em meio a essas palavras, ele se vê em um corredor e começa a pensar em tudo que pode fazer. E percebe que o próprio escrito mágico é de magia, recebendo mais uma vez aquele poder mágico em seu corpo. E na realidade, ele está brilhando para seu pai e o padre. O padre diz que talvez Pez tenha conseguido um poder quase único nos dias atuais. E eles se despedem dando uma generosa doação para a igreja. E na feira, Pez está tendo dificuldade em escolher uma maçã, mas acaba que o dono da venda lhe dá algumas de brinde. E voltando na igreja, o padre, que parecia uma boa pessoa, começa a falar mal da doação de Caçarolho. Ele diz que apenas moeda de prata fazem o tipo de um nobre caipira que ganhou seu título no campo de batalha. E ainda diz que isso não compraria seu silêncio. E enquanto ele arma esse plano podre para eles, os dois se deliciam com maçãs, pensando em não contar para as meninas na volta para casa. E em outro dia, numa vila, a destruição por todo lado. Diversos mortos e casas pegando fogo. E vemos os responsáveis reunidos. Eles dizem que aquela vila é muito pobre e eles não conseguem quase nada. Então, o líder deles tem a ideia de ir até Morten para ver se conseguem mais coisa. E no vilarejo, as preparações para a batalha estão com tudo. E nisso, o oficial de Caçarolho vem falar com ele. É dito que os bandidos alcançaram um vilarejo vizinho. Ele foi atacado e destruído por eles. Eles estão adiantados, se passaram apenas 3 semanas desde que eles voltaram da capital, e provavelmente os bandidos chegarão antes dos 2 meses, que eram esperados. Seu pai pede a Pez para que ele chame os líderes dos outros 2 vilarejos, e ele sai pensando no que está ocorrendo, e pensando que para que seu sonho se torne realidade, ele teria que defender sua terra desses bandidos. Pez diz que seu pai pensou bem, ele criou um plano de atrasar os bandidos. Ele fez com que pessoas dos vilarejos secundários enterrassem seus poços, destruíssem suas casas e campos, se juntando no vilarejo principal. Tudo para atrair os bandidos e evitar batalhas isoladas. Eles reúnem toda a comida e calculam que teriam 3 dias. 7 se optarem por comer apenas uma vez por dia. E pensando consigo, Pez pensa que as pessoas que estão ali são despreparadas e apenas 5 delas sabem como combater alguém. Eles precisam de um plano para uma situação duradoura, e seus amigos chegam querendo lhe ajudar. Pez pensa que crianças normais deviam estar brincando a essas horas, mas enquanto isso passa por sua cabeça, ele acaba tendo uma ideia. Ele pede para seus amigos irem pegar pedras, de um tamanho que caibam na mão, e ele possa arremessar, e fala para eles que se ouvissem algo estranho, ou alguém se aproximando, eles deveriam correr para as defesas, e não ficar olhando para ver o que é.
E enquanto as crianças discutiam sobre quem é mais forte no soco, os bandidos acabam chegando. Eles correm para a vila avisando todos, e eles levantam as pontes que fizeram na entrada. E já em segurança, as pessoas começam a ter medo, pensando se eles seriam o bastante para lutar contra esses bandidos. Então, Casserole chega, dando um discurso no jutsu e erguendo a moral deles. Ele separa seus homens nas duas posições e seu oficial vem falar com Casserole. Ele suspeita que os bandidos não atacarão essa noite, visto que eles não conhecem tão bem a região. Ele acha que o ataque acontecerá pela manhã e pensa que deixar seus homens acordados a noite inteira seria apenas cansá-los. Casserole então pergunta a opinião de Paz. Ele diz que provavelmente estão certos a respeito da quantidade de mantimentos que o oponente tem. Mas, enquanto ele começa a viajar pensando que isso se assemelha a cozinhar, seu pai decide. Ele quer partir para cima e ir fazer um reconhecimento agressivo. Ele acha que assim possa fazer uma estratégia de bater e correr. Seu pai deixa Paz no comando enquanto ele está fora. Ele fala que vão atacar os bandidos e fugir, pegando o desvio mais longo para a saída do norte. E Paz começa a pensar no que fazer até que eles voltem. Ele pede seus dois amigos para que corram no comando do oeste, falando que ele usará flechas de fogo para sinalizar a chegada do inimigo. Ele pede para começar a prepará-las de agora, e caso ouçam algum som suspeito, eles devem atirar as flechas em sua direção. Eles ficam preocupados que as flechas possam atingir Casserole, mas Paz duvida que alguma flecha vinda do nada possa ferir ele assim. E Paz diz que mesmo conhecendo a região, uma perseguição durante a noite pode acabar mexendo com seus sentidos, então a ajuda das flechas seria boa. Eles perguntam por que eles não usam magia de teleporte, mas Paz diz que ela tem limite de peso, e usarem 2 homens e 2 cavalos seria demais. E enquanto eles vão para seus postos, Paz vê meninas com medo do que acontecerá e sua irmã as tranquilizando, falando que seus pais cuidariam disso. Sua mãe vem falar com ele pedindo para que ele se cuide, então Paz percebe que não poderá pensar apenas em doces para sempre e terá que dar duro para proteger sua terra nesse novo mundo. Ele pensa que seu pai quer realizar essa batalha nessa noite, mesmo que isso signifique servir como isca, e se preparando para a batalha, ele manda reunirem os garotos. Seu pai se aproxima do acampamento e seu oficial usa magia para observar o acampamento dos bandidos. Nele, ele nota que as coisas não seriam tão fáceis. Ele percebe que se trata de um bando com alguns integrantes que já foram cavaleiros. Eles possuem cavalos em boas formas e sabem como cavalgá-los. Eles estão entre 50 e 70 pessoas nesse bando, e Casserole suspeita que eles entraram nessa vida por fome. Além disso, ele vê pessoas de outros vilarejos que provavelmente estão sendo usadas para trabalhos forçados. Casserole pensa logo que não deixará isso acontecer com seus familiares, então decidem agir rápidos. Os bandidos estão tranquilos no seu acampamento. Eles percebem o plano de esvaziar os vilarejos e reunir forças, decidindo atacar o vilarejo principal agora que o sol já se pôs. Mas em meio a isso, Casserole sai do mato atacando eles. Eles já começam com as baixas dos bandidos, e o chefe deles fica impressionado. Eles não são especializados em atacar, e sim defender, mas mesmo assim, suas táticas de cavalaria são bem impressionantes. O chefe deles vê que eles são habilidosos e começa a ordenar e liderar seus subordinados. Eles cessam o ataque e fingem que estão fugindo. Eles gritam falando que não poderiam atacar novamente e correm. Tudo isso para atrair os bandidos com eles. Eles se empolgam e realmente vão atrás dos dois. O chefe deles já havia percebido o plano, mas não conseguem impedir seus subordinados. No forte, Gleice ouve os cavalos voltando e prepara suas flechas de fogo. Eles cavalgam em direção ao forte e veem a flecha. O sinal de que os bandidos estão vindo funciona e Casserole entende a intenção de Paz. Ele percebe que essa flecha os guiaria de volta. Ele pensa que se Paz está seguro de mostrar o caminho para o vilarejo, eles devem ter um plano. E pensando em desviar os bandidos das plantações, eles os levam para o oeste. No vilarejo, avisam que o pai de Paz está com problema. Ele está sendo perseguido pelos bandidos. Paz pergunta se as flechas foram atiradas e descobre que eles estão os atraindo para o oeste. Eles fazem o desvio chegando próximo ao vilarejo e Paz ordena que abram fogo, jogando pedras e pedras em chama nos bandidos. Seu plano é efetivo e vários bandidos caem do cavalo. Ele continua ordenando e fazendo as crianças derrotarem os bandidos. Paz lembra de quando estava explicando o plano para as pessoas da vila. Ele então fala sobre usar crianças para o ataque
Alguns ficam inseguros, mas ele mostra que com as fundas apenas as crianças poderiam ser úteis. Pez explica que isso seria apenas uma distração, mas se eles pudessem quebrar sua formação e deixar os bandidos no caos, seria útil para seu pai. Com as crianças ao seu lado, eles poderiam diminuir a desvantagem numérica. Lumi parece animada, mas Pez lembra ela de ser uma garota. Porém, ela fala com Pez que não poderia deixar seu Tano do lado de fora da batalha. E ainda na batalha, ele promete não deixar as crianças se machucarem, e elas continuam lançando pedras em chamas. O líder deles percebe que continua tendo baixas e resolve avançar. Ele corre na direção do bunker. Pez ordena que atirem nele, mas ele se defende com a espada. Nisso, ele pula na parede da fossa e começa a escalar, mesmo enquanto tentam acertá-lo. Ele consegue adentrar a fortaleza e traz consigo seus homens. A batalha generalizada começa dentro dos limites do vilarejo, e Castle Rolle descobre que o líder foi atrás das crianças. Elas não estão indefesas. Mesmo lá dentro, elas continuam a derrubar bandido com suas pedras. O líder vê o que elas estão fazendo e se irrita, partindo para cima delas com sua espada. Quando ele dá o golpe, Pez entra na frente e defende as crianças, ficando com um corte em seu braço. E enquanto ele manda levar as crianças para dentro, o líder pega ele como refém. E enquanto ele mantém todos longe com Pez nos braços, Pez vê um homem com o rosto queimado e pensa que poderia usar aquele homem. Enquanto o líder manda prenderem todos, Pez usa sua magia transcrição no homem caído e uma aura azul o envolve. Essa aura azul vai até todos os bandidos, fazendo eles agonizarem. O líder também começa com isso e diz que seu rosto está queimando, ficando todo vermelho. Ele pergunta o que Pez fez com ele. Pez realmente revela que não foi nada demais. Ele apenas transcreveu a ferida do homem deitado para os bandidos ali. Enquanto ele está incrédulo que Pez possa usar magia, Lumi o nocauteia com uma pedra na cabeça. E após a batalha, vão avisar sua mãe sobre o ocorrido. E lá, falam que eles venceram e que agora tem uma dezena de bandidos sob custódia. E ela logo pergunta sobre Pez. O guarda lhe responde que ele está bem e que sofreu apenas um pequeno ferimento leve no braço. Ela fica em choque, mas se acalma quando ele confirma que seu filho está bem e inteiro. Enquanto isso, Pez está sendo o cabeça da organização dos recursos que sobraram. Os bandidos são levados e amarrados, e seu pai começa a mirabolar um plano para que levem eles ao condado de Hatz, fazendo de forma com que pareça que é a condessa quem os subjugou, esperando uma recompensa após isso. E com seus subordinados, eles presenteiam com moedas de prata e armas. Até mesmo os amigos de Pez, que serviram bem como assistentes, ganham espadas e cevada. Pez se junta a eles logo após, ficando feliz que possam enfim voltar à vida normal e se alegrando que ninguém morreu nessa invasão. Em sua casa, sua mãe se preocupa de estar feliz por eles terem voltado inteiro. Ela pergunta se eles causaram algum tipo de problema, mas Pez apenas o elogia, dizendo que a ajuda deles foi fantástica. Eles, após isso, começam uma festa com as pessoas que moram ao redor da casa de Glacé. Pez e seus amigos acabam sendo levados na onda, porém são impedidos de beber, podendo beber apenas leite enquanto festejam. Pez começa a pensar que agora que as coisas se acalmaram, ele poderia enfim começar a fazer seus doces, mas enquanto isso, seus amigos fogem da festa. Eles começam a conversar sobre o ocorrido e decidem entrar no galpão aonde os presos estão. Os guardas os param, mas eles não desistem, se escondendo atrás de uma moita e chamando a atenção deles para outro canto. Eles aproveitam a oportunidade para entrar no galpão e lá dentro batem de frente com o líder dos bandidos. Eles se assustam, mas acabam dando ouvido a ele. Ele pergunta onde o garoto conseguiu aquela espada, com ele respondendo que ganhou como recompensa. O ladrão então diz que aquela espada costumava ser dele e diz que quando for pego, nunca mais poderá usá-la, falando que antes disso gostaria de ensinar ao garoto como usar a espada de maneira correta. Lumi pede para ele não dar ouvidos a ele, mas Mark acaba sacando a espada assim como o bandido pediu. Ele o ilude, dizendo que lhe ensinaria a usar magia, e ele fica esperançoso de se tornar como Pez. Mas o ladrão começa a falar para o garoto repetir algumas palavras mágicas. Ele também o faz ter medo, dizendo que são bem perigosas, e não queria que a amiga dele escutasse, pedindo para que Mark chegasse mais perto dele. E ele realmente vai, aproximando-se do ladrão. Ele, por sua vez, destronca o osso do seu braço e a corda se afrouxa, e quando o garoto chega próximo bastante para poder ouvir, ele apenas dá um chute nele e pega sua espada. O ladrão ainda parte para cima de Lumi, ferindo a barriga dela. Nisso, os guardas ouvem um barulho e aparecem, com um deles correndo para avisar ao resto que eles feriram Lumi e pegaram Mark como refém. Ele abre caminho com o garoto em braços e foge sozinho, deixando seus comparsas para trás. Enquanto isso, Lumi está no celeiro ainda perdendo sangue.
Pez chega e dá as ordens, mandando salvá-la, mesmo que isso deixe uma cicatriz em seu abdômen. Ele, logo após isso, começa a procurar o bandido, mas ele já partiu para o leste há um tempo. Ele começa a pensar enquanto persegue o bandido que as armadilhas feitas ainda estariam lá, e que se não levasse um golpe fatal, poderia transcrever sua ferida para o ladrão, no pior dos casos, forçando um empate. Porém, ele pensa um pouco e acaba descobrindo um outro modo de usar sua magia. E com seu pai, ele descobre que Pez foi atrás do ladrão e fica perguntando por que não o deteram. Ele quer partir imediatamente atrás de seu filho, mas seu oficial diz para ele ficar na vila, pois se a notícia que os bandidos escaparam se espalhar, ele teria que ficar ali para tranquilizar todos os moradores. E no caminho com o bandido, Mark não para de se debater e gritar até que eles chegam na zona de armadilhas, e ele cai em uma delas soltando Mark. Pez chega logo após e assume a briga. O ladrão já está cheio das artimanhas dele e resolve enfrentá-lo. Ele fica desacreditado que Pez queira um duelo com ele e parte para cima da criança. Pez se lembra dos ensinamentos de seu pai para que nunca soltasse a espada e começa a trocar golpes com o ladrão. Porém, ele o pressiona. O ladrão sabe da estratégia que ele quer usar, mas pretende acabar com tudo em um golpe, sem deixá-lo transcrever sua ferida. Enquanto ele é pressionado, ele chega demais para trás, alcançando Mark, quem já tinha que ter ido embora, né? E diz que nunca o deixaria para trás. Mas enquanto fala isso, o ladrão o ataca com tudo, partindo sua espada. E quando o ladrão ataca mais uma vez, agora o indefeso Pez, o oficial de seu pai é mostrado lhe procurando. Porém, ele não o acha, encontrando apenas a espada partida de Pez. Ele está sem chão com isso e se pergunta como daria essa notícia. Mas chegando em casa, encontra Pez sentado no colo de sua mãe. Ele fica incrédulo que ele esteja ali, se perguntando se o perdeu no caminho. Mas seu pai diz que ele chegou com o Mark há um bom tempo. Os dois ficam se perguntando como ele teria chegado ali tão rápido e exigindo a resposta de Pez, que não quer dá-las. Mas acaba que ele conta. Ele diz que transcreveu a magia de seu pai em si mesmo e fugiu de lá levando Mark. Ele diz que sua magia deixa ele transcrever qualquer coisa que seja contável, que ele tenha visto ou que tenha interagido com ele. E isso inclui a magia de outras pessoas. E com isso, ele escapou no último segundo do ladrão. Mas seu pai não gosta nada disso, dizendo para ele não dizer para ninguém que pode copiar a magia de outras pessoas, nem usar essa magia na frente de alguém, muito menos no campo de batalha, pois isso pode acabar matando-o num instante. E logo após, seu pai fala com seu oficial que a notícia de que Pez pode usar qualquer magia que for, ele poderá ser forçado e usado como uma arma humana. Ele torce para o bandido ser executado antes de falar algo. E após isso, Pez vai até Mark, quem está deprimido, pois sabe que tudo o que está acontecendo é sua culpa. Mas mesmo assim, ele diz que ficar deprimido não resultará em nada, e o chama para visitar Lumi. Em seu quarto ela está animada, mas Mark ainda está para baixo. Pez os deixa sozinho, pedindo emprestada a cozinha deles. Ele os deixa a sós e vai fazer os doces com que ele tanto sonhava. Ele não quer lutar ou caçar bandidos, apenas quer fazer eles sorrirem. E enquanto eles se entendem, Pez chega com sua torta de bonka, fazendo eles surpreenderem ao provar. Ele também faz bonka no mel, que se mostra bastante azeda. E nisso chega o pai de Lumi, que acaba brigando com Mark, mas diz que o perdoaria se ele se casasse com Lumi no futuro. Mark fica todo vermelho de vergonha, mas Lumi aceita de boa, até tomando dele o último pedaço da torta, falando que os bens do marido também são da esposa. E vendo que todos se tornam mais felizes ao comerem doce, ele fica animado e determinado para criar sua terra dos doces nesse mundo. E após a turbulenta fuga do líder dos bandidos e a vila ter que se reerguer após a pausa para resistir ao ataque, o feudo está quebrado. Caçarolho começa a falar com Pez e seu oficial que o dinheiro para reconstruir e reabrir os dois vilarejos não será pouco, e eles não terão de onde tirar. Eles precisam ainda garantir comida para o inverno que se aproxima, e Caçarolho pensa que ter deixado aquele líder bandido escapar foi bem ruim, pois eles poderiam ter conseguido no mínimo 200 moedas de ouro com sua cabeça. Eles então começam a pensar em empréstimos, mas isso é irreal, visto que os feudos próximos não têm nada, por conta do inverno, e algum deles vem até Caçarolho pedir dinheiro muitas das vezes. Ele também pensa em pedir dinheiro aos nobres da corte, mas seu oficial lhe para. Ele sabe que isso é uma má ideia e eles podem acabar pedindo juros altíssimos a Caçarolho. Pez interrompe eles e pergunta se seu pai não poderia recorrer à ajuda dos pais dele. Mas seu pai lhe conta que tanto ele quanto sua esposa teriam cortado laços com seus pais. Ele não apresentou nem seus filhos para os avós, então ele não pode chegar agora do nada e simplesmente pedir dinheiro emprestado. Ele fala que quando os dois se conheceram, a terra que ele possuía era ainda mais árida, e todos os nobres do sindicato se opuseram ao amor dos dois. E o oficial termina a história falando que eles tiveram um caso turbulento e simplesmente fugiram para ficar juntos. Pez entende que nesse mundo onde normalmente se casam por ordem da família, deve ter sido difícil para eles. E galera, esse é o quarto épico
app de Okashina Tensei. Se quiserem o próximo app, deixa o like e se inscreve aí para chegarmos nos sonhados 200 mil inscritos. E bora continuar o app. E com seus amigos, ele começa a contar o que se passava na reunião. Eles ficam surpresos por estarem passando por essa dificuldade e começam a pensar em como poderiam fazer dinheiro. A primeira sugestão é aumentar os campos de cultivo, mas isso demandaria tempo, mãos e principalmente ainda mais dinheiro. Lume então dá a ideia de que Pez poderia fazer seu bolo de bonka e comercializar ele, mas isso também é um não. Mesmo que ele acabasse se divertindo fazendo bolos, ele ainda teria que ter uma quantidade enorme de bonkas para que isso pudesse ser lucrativo. E Mark, no auge da sua empolgação, sugere que ele ensine magia. Ele parece animado para aprender magia e fazer as coisas incríveis que ele sonha poder fazer, para depois ficar rico e comer coisas gostosas todo dia. Mas Lume corta a onda dele, falando que mesmo que ele aprendesse um pouco de magia, ele não conseguiria controlá-la, e caso ele usasse magia de fogo, acabaria virando churrasco. Ele então manda o casalzinho parar de flertar, e Lume acaba pensando que a magia de Pez possa ser de ajuda, pedindo para ele demonstrar sua magia. Pez pensa que 3 pessoas pensando podem ser melhor que uma, e então resolve mostrar para eles. Ele pede para que os dois desenhem algo no chão, e Mark desenha ele derrotando o que deveria ser um dragão com sua magia, e Lume também desenha. Ela faz uma bonka e faz uma torta de bonka. E ele começa a usar sua magia nos desenhos. Todos ficam surpresos com o clarão que ela faz, e suas mãos começam a brilhar também. Ele faz com que aqueles desenhos no chão fossem gravados em suas mãos, como se fossem tatuagens. E realmente parecem tatuagens de rena. Na pele duram 3 dias, e em madeiras e paredes é permanente. E Lume tem uma ideia, perguntando se Pez não poderia fazer o contrário, fazer com que casas ou rostos de pessoas virassem desenhos. E ele realmente nota o quão incrível era essa ideia, agradecendo a ela por isso e deixando-a toda boba. Mas ele pede desculpa por se engraçar com a namorada do amigo. E no escritório de seu pai, ele está falando com a mãe de Pez, que também concorda que envolver suas famílias nessa crise seria impossível. E nisso chega Pez, falando que encontrou a maneira de ganhar dinheiro. Eles ficam empolgados e Pez começa a argumentar que ele está levando sua irmã para lugares a fim de encontrar o marido para ela, visto que ela está na idade de casar. 13 anos. Isso era bem comum na Idade Média, mas foi abolido com o tempo em alguns países, nem todos. Mas como a temática desse anime é o mundo medieval, essa não vai para a culpa do Japa e seus fetiches. E ele diz sim que precisa sair com ela mais vezes para que possa demonstrar sua filha à sociedade a fim de arranjar bons candidatos. Pez fala que isso é possível somente por conta do teletransporte de seu pai, que faz com que seja possível ir para diversos lugares facilmente. E ele continua perguntando o que os nobres que não têm essa habilidade fazem, já que não podem andar com suas filhas ou filhos por aí o tempo inteiro. Eles dizem que sempre há perigos ao viajar, então eles só podem apresentar seus filhos nos bailes da capital. E Pez sugere uma opção para que eles economizem dinheiro, não precisando fazer viagens longas para esse tipo de dinâmica aristocrática. Ele faz um retrato de sua mãe em um pedaço de madeira, o que deixa todos surpresos. Ele faz um slogan falando que se seu filho fazer um retrato de suas filhas, você não precisará viajar tanto a fim de procurar um noivado. E seu pai pensa na ideia. Eles podem cobrar 5 a 10 moedas de ouro, o que seria ainda mais barato que encomendar pintores. E como é feito com magia, eles não precisariam se preocupar com materiais ou custos. Mas o oficial começa a se preocupar que descubram um tipo de magia que Pez possui, mas ele diz que não poderia escondê-la para sempre, falando que podem usar como desculpas os retratos, sugerindo falar que sua magia envolve retratos. E após acertarem esse seria o migué, sua mãe vai para perto dele, sorrateira, e lhe mostra o retrato de seu rosto, perguntando se Pez não poderia retirar uma ruga que apareceu perto de seu olho. E assim nasceu o Photoshop naquele mundo. E um tempo depois, Pez vai com seu pai para Hatz, casa da condessa, e chegando lá, ele pede um encontro com ela em seu nome, mas ela vê tudo da janela, pensando que ele havia ido até lá para reclamar dos bandidos que ela deixou passar, e também pensando que o que um nobre do interior diz não importa, e falando que o agradaria um pouco e lhe mandaria embora. E aí encontrando, ela é bem educada com eles, e ele se lembra das palavras de seu pai. Ele disse que a condessa é sucessora de seu pai, seus predecessores morreram na guerra, e seu filho, o único herdeiro do título, era jovem demais, e por esse motivo Brioche assumiu temporariamente até a maioridade, porém seu filho faleceu de uma doença antes da idade, e após se apresentarem, ela o chama para um chá da tarde. Nele, Casserole prova o chá de Hatz e se vê maravilhado,
e Pez fica animado com os doces que não via há muito tempo, mas quando come um dos biscoitos que estava na mesa, faz uma cara de quem comeu algo triste. A Condessa fica surpresa que ele não tenha gostado, visto que as crianças sempre se animam com os doces. Ela então continua com seu papo doce, falando das conquistas de Casserole em seu território, mas ele revela que se não fosse por seu filho, ele estaria perdido. A Condessa, como toda pessoa normal, acha estranho o que ele está dizendo, achando que ele está apenas sendo modesto, mas acaba que Casserole está falando a verdade. A ajuda que Pez dá para ele é indispensável, e ninguém acreditaria que uma criança de 10 anos estaria na frente de uma colheita inteira. E a Condessa fala com Pez, dizendo que ele deve estar orgulhoso de ser filho de alguém tão capaz, e Pez aproveita a chance para elogiar seu pai, e também falar sobre os bandidos. Ele fala que eles invadiram a terra que seu pai cultivou com tanto cuidado, ele fala também que eram algumas centenas de bandidos, e até as crianças tiveram que lutar para defender as terras. A Condessa e seu guarda se assustam, mas é tudo plano de Pez. Eram cerca de 50, mas a mentira iria lhe favorecer. Ele sabe que exagerar para chatear o outro é uma técnica de negociação. E a Condessa fica bolada que ele tenha tocado no assunto que ela queria evitar. Ela diz que está impressionada que ele já esteja lidando com assuntos nobres em sua idade. Mas Pez continua. Ele diz que quando interrogou os bandidos, eles disseram que vieram do condado de Hatts Valley. A Condessa fica sem reação e começa a pensar que ele lhe pediria uma compensação, achando que seria melhor fingir não saber de nada. E ela realmente o faz. Mas Pez diz que se ela ainda estiver em dúvida, ele poderia entregar vários dos que eles capturaram. E se ela não os reconhecer, eles poderiam entregá-los à coroa e abrir uma investigação formal, perguntando se a Condessa se oporia a isso. E ela fica com o pé atrás. Ela tenta argumentar que eles talvez estivessem certos, e que fosse sobrevivente dos bandidos que ela exterminou ali, e que conseguiram fugir. Mas Pez lembra do que o oficial de seu pai disse. Ele falou que no condado de Hatts não conseguiram acabar com os bandidos, resultando na invasão de suas terras. E ele fala para a Condessa que os bandidos disseram que deixaram o condado de Hatts após se livrarem de seus perseguidores. E se ela diz que os exterminaram, de quais perseguidores eles teriam se livrado? Contra quem eles estariam lutando? Mas a Condessa não dá para trás, dando um migué e perguntando se Pez teria alguma prova para sustentar o que ele está falando. Prova de que os bandidos que ele capturou são do mesmo grupo que eles aniquilaram. E nisso, seu pai pega um pacote que estava ao seu lado, mostrando uma espada com um brasão da família de Hatts, que pertencia a um dos soldados de seu exército. E com isso, ela percebe que foi pega. Pez fala que aos seus olhos, a tentativa dela de terminá-los falhou, e eles fugiram para sua região. Mas a Condessa ainda tenta negar. Porém, Pez diz que eles não pretendem fazer um escândalo sobre isso, mas como ainda eram bandidos de seu condado, ele espera que ela os leve em consideração e seja generosa com eles. Ela então sugere pagar uma quantia adequada por eles, oferecendo 100 moedas de ouro, mas Pez manda ela incluir uma quantia pelos danos que eles sofreram, fazendo ela perceber que ele realmente não fala como uma criança, oferecendo agora 130 moedas, mas Pez ainda assim pede para ela melhorar a oferta, com ela relutando, mas mesmo assim oferecendo 150 moedas de ouro, o que deixa Pez satisfeito. Seu pai concorda com a negociação e a Condessa percebe o problema que esse garoto é. Ela nota que o que Casserole havia dito era realmente verdade e não uma falsa modéstia. Normalmente, o pai quem conduziria as negociações, mas dessa vez foi uma criança. Ela se sente tranquila por ter perdido apenas 150 moedas e acha isso melhor que perder a confiança da coroa por não saber lidar com alguns bandidos. E quando eles estão se despedindo, a Condessa revela que havia o subestimado por ele ser uma criança, mas ele a derrotou completamente. Pez pede desculpa pela sua arrogância, e ela lembra que ainda não sabe seu nome, fazendo ele se apresentar formalmente. E logo após, ela resolve fazer uma pergunta, questionando por que ele não estava feliz enquanto tomava seu chá e comia seus doces, ligando assim a chave de Pez, que começa a lhe dar dicas de como combinar o chá com doces assados. Seu pai fica morrendo de vergonha e o para com o cascudo. A Condessa achava que ele era apenas ardiloso, mas olhando assim ele parece um pouco mais. Pez então vem se desculpar por não trazer nem mesmo um presente vindo encontrá-la, oferecendo algo para ela. Ele tira de seu bolso um lenço e ativa sua magia, e com ela ele faz um retrato da Condessa no lenço branco, e ela fica impressionada, mudando seu conceito sobre ele e lhe agradecendo. E eles se despedem agradecendo pela hospitalidade e pelo chá requintado que ela lhe serviu. E na capital, em uma das residências do Duque, ele está saudando Casserole. A conversa continua com ele parabenizando a maioridade do filho do Duque. Aparentemente, esse Duque é alguém com um cargo bem importante no exército. E com isso, ele os apresenta a Squall, um dos melhores de sua turma de aprendizado. E ele se mostra nervoso na frente de Casserole, chamando
chamado por um pronome de respeito hierárquico, mas como o Duke tem uma patente maior que a de Casserole, ele pede para que Squall lhe chame apenas pelo nome. E o Duke intervém, pedindo desculpas por ele. O garoto é um fã e estava ansioso para conhecê-lo. E continuando as apresentações, o Duke pergunta sobre Pez, que está ali parado, apenas observando quieto. E seu pai manda ele se apresentar, e Pez o faz com a maior classe possível, deixando os dois de boca aberta com seu comportamento. Ele logo parabeniza também Squall pela sua maioridade, e agradece pela oportunidade deles estarem ali. Squall fica nervoso com a introdução de Pez, e tenta responder, mas acaba mordendo a língua. O Duke então assume a conversa por seu neto. Ele reconhece que Pez talvez seja mais educado que ele, e fala que ouviu que Pez também é maior de idade, já tendo recebido magia. E Pez confirma. Ele diz que Deus lhe concedeu sim o dom da magia, e deixa todos eles surpresos, pois naquela idade, crianças não estão preparadas para receber magia, normalmente. O Duke então começa a elogiar sua casa, falando que Deus sorriu para eles, porém Pez diz que isso foi somente um acaso, e diz também que teve sorte de ser abençoado. O Duke então pede para ele lhe mostrar sua magia, e Pez diz que seria possível, pedindo emprestado uma toalha que estava no braço do mordomo que estava ao lado deles. O homem começa a segurar a toalha aberta, e Pez ativa sua magia, fazendo um retrato de uma menina ruiva, muito lindo e rico de detalhes. Todos ficam surpresos com a qualidade daquilo. O Duke entende que a magia de Pez faz com que ele possa criar desenhos, e acha ela espetacular. Pez então aproveita e deixa para pedir permissão para apresentá-la a Squall. Ele diz que deseja fazer isso por ele e pelo Marquês de Rubarek. O Duke nota que ele não está ali naquela noite e liga os pontos. Pez diz que aquela no pano é a filha do Marquês, Petra. Com a magia de Casserole, eles foram até o Marquesado de Rubarek e se encontraram com ele, e como o Marquesado está em conflito constante, acaba sendo difícil para que o Marquês traga a Petra para que eles a conheçam, e por isso ele pediu para os dois trazerem a imagem de sua filha no lugar. E nisso, Squall acha ela muito linda, caindo na armadilha dos dois, e Pez começa a falar que no próximo mês ela completará a maioridade, e quer que Squall compareça como sinal de amizade. O Duke sente receio e começa a tentar negar, mas Squall se empolga, falando que quer ir. O Duke sabe que aquele idiota caiu na artimanha dos dois, respondendo sem nem pensar, apesar do seu status. Ele percebeu que os dois querem arranjar um casamento entre eles. Ele reconhece que não pode subestimar Pez, mesmo sendo uma criança. Squall começa a perguntar que dia do próximo mês seria o encontro, mas seu avô manda ele se acalmar, perguntando como ele pretendia chegar até lá. Mas Pez manda ele não se preocupar com isso, falando que com a magia de seu pai, isso seria possível. E Squall logo sai pedindo mais um favor para Casserole, que claramente concorda de imediato, decepcionando seu avô. Porém, Pez chama o Duke e fala em seu ouvido. Ele diz que o Marquês aparenta ter algo em mente com esse encontro, querendo usar o grande exército que ele controla para intimidar os inimigos que o cercam e, com isso, se livrar deles. Eles querem usar Petra para firmar tal acordo. O Duke entende o recado e diz que manteria isso em mente, dizendo que, em respeito ao convite, iria também ao encontro. Ele diz que seu neto pode acabar achando seu par romântico, e que isso daria uma boa história para se contar para Vossa Majestade. Pez percebe que ele gritou enquanto disse isso, para que todos saibam, e além disso, colocou o rei no meio, deixando-o informado e visando o bem do reino como um todo. E com isso, o plano deles foi bem sucedido. E após tudo isso, Squall vai até Pez, a fim de que eles acabem com a formalidade ao falarem um com o outro. E após isso, Squall pede algo para ele. Ele quer informações sobre Petra, coisas que ela gosta e afins. Pez pensa um pouco e mente para ele, falando que ela gosta de doces, falando que ele é bom fazendo-os. Porém, ele se empolga e Squall troca de assunto. Ele diz que tem um favor para pedir para Pez, ficando um pouco ansioso ao falar. E quando ele fala que é algo que somente Pez pode fazer, ele começa a achar que seriam doces, mas Squall pede a ele para alterar o retrato de Petra. Ele quer aumentar a sensualidade da imagem. Basicamente, ele quer um nude da guria. Em sua vila, Casserole diz que a maioria dos problemas que eles tinham foram resolvidos, e seu oficial pergunta se está tudo bem nos cofres da casa. Ele nunca havia visto um senhor que sai para ganhar o próprio dinheiro para seu território, mas Casserole diz que ele seria um péssimo senhor se deixasse seus súditos morrerem de fome. E nisso, Pez chega, achando que eles estão falando de doces, mas eles não estão. Ele então traz uma carta para seu pai, uma do Duque e outra do Margrave, e após lê-las, ele diz para os dois se alegrarem. Eles terão uma renda extra por um ano, 20.000 moedas de prata. Squall e Petra realmente ficaram noivos e anunciarão em breve, quando ela completar a maioridade. Pez fica feliz, pensando que valeu a pena que ele tenha passado por tantas horas replicando retratos, até que um deles fosse aceito pelo Marquês. Eles enviaram 30 moedas de ouro
ouro como adiantamento, mas elas serão para que eles cuidem de Petra. Ela comemorará sua maioridade na capital. Eles devem lhe acompanhar durante toda a sua estadia. Ele pensa que algumas pessoas podem não gostar da união das duas famílias e querer silenciar ela. Ainda mais as facções que lutam contra o Marquês. Porém, eles pensam que nada foi anunciado ainda. Logo, ninguém saberia. Porém, a igreja pode acabar falando. Ela sempre se mantém neutra, mas dependendo da quantidade de dinheiro, eles podem pender para um dos lados. Eles pensam que para protegê-la, o melhor seria seus guardas, mas mesmo com seu teletransporte, ele não conseguiria. E com isso, eles se preocupam em como protegê-la após sua chegada. Seu oficial fala de contratar homens na capital, mas isso pode ser arriscado, visto que eles podem ser agentes infiltrados. E sem opções, seu oficial pensa em recusar o pedido, mas Cassaroli diz que isso é impensável, pois de nada seria mais benéfico para fortalecer sua posição do que ganhar a confiança de duas das figuras mais importantes do reino. E pelo bem do seu feudo, ele apenas terá que aceitar. Pez pensa que isso não é apenas pelo feudo, mas também por seu país dos doces, pensando no que fazer daqui pra frente. Ele então pensa em um lugar para protegê-la, e acaba achando o local ideal na própria igreja. Ele tem apenas uma porta para entrada e saída, e eles podem mentir que a cerimônia durou mais do que o esperado, tomando conta dela que está lá dentro. E eles abraçam a ideia, pensando também que ficariam com as 30 moedas, já que não teriam que contratar soldados de fora. E para isso, Pez entrega para seu pai mais uma carta, com o recibo dos comerciantes, porém seu pai o pega. Ele gastou o dinheiro do feudo comprando bombons e açúcar, e em outro dia, Cassaroli vai encontrar com Petra, mas é recebido pelo Marquês em pessoa. Se surpreende dele estar com seu filho, e Cassa diz que ter alguém da sua idade por perto pode deixar ela mais tranquila na viagem. Mas isso é apenas uma mentira. A realidade é que Pez faz parte do plano, mas ele não pode dizer isso a respeito de uma criança de 9 anos, e o Marquês cumprimenta Pez, falando que sua magia foi o que tornou esse noivado possível. Eles então adentram a carruagem, saudando elas ali dentro, mas acaba que a irmã de Petra não reage bem a Pez, mas eles deixam isso passar. Porém, a menina ainda fica ressentida, se chamando de extra. E Pez diz o plano para eles. Eles irão até a igreja do território do Marquês e de lá se teleportarão para a igreja da capital. E lá, Petra ficará na sala de bênção e eles a defenderão até o momento da festa. Tipo, não era melhor se teletransportar no dia da festa e só resolver tudo isso? O Marquês então fala com Cassa que os homens que desejam prejudicar sua filha provavelmente já estão nas ruas, e ele afirma que o defenderiam com tudo. E chegando em seu destino, os dois saem na frente e acabam sendo emboscados por bandidos. Eles começam a batalha e um deles se esgueira para a carruagem, mas Pez consegue o parar. Ele diz que não deixará que encostem neles, e ele continua segurando o cara e um outro vem juntá-lo, mas seu pai chega e junta-se a ele e os dois conseguem acabar com os bandidos. O restante deles saem correndo apenas com medo. Eles tranquilizam elas, as meninas que estavam na carruagem, mas elas ainda seguem com medo do que aconteceu. Eles levam elas para o subterrâneo e a irmã mais nova se sente com medo ao descer. Porém, Pez, agindo como seu príncipe encantado, pega em sua mão, tranquilizando ela. E quando ele segura a mão dela, a confortando, ela começa a pensar que ele está olhando para ela e não para sua irmã. Ela pensa que mesmo sendo mal educada com ele, Pez ainda tratou bem. E chegando no fundo dessa escadaria, eles veem uma porta e perguntam se a cerimônia seria ali. Mas na real, ali é o lugar onde usarão o teletransporte de seu pai, levando elas para a capital, onde acontecerá a cerimônia. E com eles as tranquilizando, eles dão início para o plano. Eles dão as mãos e Cassaroli inicia sua magia, transferindo todos ao mesmo tempo para dentro de um salão lindo. Em outro canto do reino, um nobre que quer quebrar uma das casas do reino está armando um plano com seus capangas. Ele quer pagar para que sequestrem uma certa mulher. O líder dos bandidos logo percebe que não seria uma mulher por quem ele se apaixonou, e sim uma nobre. E ele abre o jogo. Ele é o mandante do ataque a Petra. Ele não quer que ela se case com a família que é sua rival, e manda eles fazerem um trabalho decente capturando-a. Mas o líder dos bandidos entende o plano dele. Ele quer que eles sequestrem Petra para acabar com a moral da família do líder do exército, pois eles teriam permitido que a noiva deles fosse sequestrada. E talvez queira até mesmo retornar seu status nobre, sendo o herói que a salva e até casando com ela. Ele quer retomar o topo de toda forma com métodos sujos, e no lugar onde estão com Petra, a segurança é muito reforçada.
mas ainda assim vai dar merda, olha só. Eles são os homens do Marquês, e Pez, sem nem pensar em seu pai, diz que isso é impressionante, e que a casa de um pobre cavaleiro jamais poderia reunir uma força desse tamanho. Cassaroli sente logo essa patada, e Petra começa a se sentir ansiosa quanto a ser uma noiva. Pez diz a ela que isso passará a ser mais real quando seu noivo finalmente chegar ali. Ele tenta fazer uma banca para Squally, e Petra realmente pensa bem dele, fazendo Pez pensar que essas fotos casamenteiras são realmente úteis. Ele compara esse planejamento que teve com o mise en place para a preparação dos doces, e o pai de Petra chega, chamando ela primeiro para a cerimônia, e os homens de Cassaroli chegam também. Eles contam que nobres de longe vieram para prestigiar, e Cassa diz que é normal, a união da casa de um marquesado e do duque criará uma aliança poderosa, e como Petra foi primeiro, Pez fica com a missão de tomar conta de Licorice. Ele ficará com ela enquanto a cerimônia não acaba. Ele vai e realmente convida ela para descansar no quarto, e o oficial de seu pai começa a gritar para que ele não magoasse sua dama, e Cassa pede para ele não colocar ideias estranhas na cabeça de seu filho, e o nobre mandante do crime está em sua mansão, pensando que a cerimônia já está acabando, e que ele teria sua vingança bem em breve. E na frente do local onde Petra está, chega uma carruagem com um cavaleiro para buscá-la, e ela vai com seu pai, e Cassa começa a se preocupar, pois com esse tanto de gente ali, mesmo que eles prendam alguém suspeito, ainda precisam ser cuidadosos, e seu oficial diz para ele que ele deve se preocupar com Pez, já que um jovem maior de idade com uma moça descompromissada num quarto pode gerar alguns problemas, mas Cassa manda ele parar de palhaçada, e isso realmente não é necessário, já que a dama que acompanha Licorice está junto deles, empatando qualquer caso que poderia acontecer, mesmo que eles sejam crianças. Ela ainda está completamente ciente de Pez e sendo curta e grossa com ele, e enquanto ele está tentando ser amigável com ela, eles ouvem um som muito alto e um tremor. Acaba que é uma magia se iniciando, que se dá embaixo deles, e um círculo se cria ali. Isso faz com que os dois caiam. Eles somem na escuridão e seu pai chega, notando que se tratava de magia. Ah, jura? E ele manda seu oficial explicar o que está acontecendo para o Marquês, e pula no buraco atrás de Pez. Ele desce deslizando pela parede e sai correndo com uma animação incrível. Pez acorda amarrado, ao lado de Licorice, um dos homens que estava lá, começa a falar com Pez e diz que o soltará. Pez pergunta por que estão ali, mas o homem não responde. Pez pensa que após saber de tudo, seu pai iria tomar uma providência imediata, se perguntando o que fazer para enrolar o homem ali. Ele pensa o porquê dele terem sido raptados, mas nota que não foi por ele, e sim por conta de Licorice. O homem nota que ele está pensando em algo, e fala que se ele tentar algo, iria de base. E Cassa, após correr por todo o túnel, nota que de nada adiantou, saindo apenas atrás de onde ele estava. E quando Licorice acorda, Pez explica a situação para ela, mandando ela não se preocupar, e ela sente que deve lhe ouvir, notando que sempre que ele fala, ela não se preocupa mesmo. E ele começa a pensar que quem usou a magia realmente não foi o homem que está ali vigiando, pensando que ele nem tem magia. Pez começa a testar ele, e ele cai quando ele cita que mesmo não sendo alvo, ele valeria 200 moedas de ouro. Ele começa a mentir sem parar para o guardinha e acaba o enrolando, fazendo ele acreditar que Pez é um herdeiro nobre. Ele também analisa a casa, tentando descobrir de que nobre teria mandado fazer aquilo, mas mesmo tendo uma casa luxuosa, ela não recebeu manutenção em bastante tempo. O nobre provavelmente perdeu seu título. Ele pensa em quem pode ter perdido o título, que teve um dedo do Marquês na calça, indo direto ao antigo duque da casa de Armire. Ele descobre o possível mandante, então solta uma parte de sua roupa, usa sua magia de tatuagem nela e a magia de seu pai para teleportá-la até ele. E enquanto eles dois estão tristes na sala, a empregada começa a surtar por eles estarem tão tranquilos, mas Cassa diz que se ela estivesse sozinha seria uma coisa, porém ela está com Pez, e o moleque tem preparo. E enquanto eles discutem, a fita de Pez chega atrás dele. Ele diz tudo que descobriu por meio da fita, e eles começam a se preparar para ir buscá-lo. O oficial é mandado por teletransporte até o Marquês para reunir homens, e ainda preso, Pez viu o chefe dos bandidos chegar irritado. Ele diz que a garota não é a certa, e iria bater nela, mas Pez se teleporta e para o ataque. Ele está irritado pois pegaram a garota errada, e a certa está se casando agora mesmo. Ele diz que não pode deixar testemunhas e retira a espada, a fim de acabar com eles, mas algo corta sua mão. Pez aparece com uma espada dizendo que ele tirou os olhos da outra pessoa que estava ali. Ele diz para Licor se acalmar e vai para cima do bandido. E após ser surpreendido pela agilidade do garoto, o chefe do sequestro se deu conta de que Pez conseguiu se desvencilhar das cordas por conta da espada que estava ao seu lado. E com isso ele mandou seu tenente de base, e as coisas também não ficaram nada bem para Armire, pois os reforços de Morten também apareceu por lá. E enquanto isso, o chefe do sequestro se vê sem saída e pensa em fugir. Mas quem disse que ele conseguiria fazer isso tão facilmente? Pois é, nesse momento,
chegam os reforços do garoto, enquanto Glaceig cuida de Licorice, e então pai e filho cercam o sequestrador. Ele logo se vê em desvantagem, afinal, ele usou o quarto mais difícil de escapar para servir de cativeiro para Licorice, só que nessa quem se ferrou foi ele próprio, e Pez diz ao homem que ele está sem saídas. No entanto, ele mesmo faz sua saída com o auxílio de sua magia, e nisso o garoto ameaça segui-lo, mas é impedido por seu pai, afinal o que ele queria já está feito. As crianças estão bem e seguras. E nesse momento surge Feul, acompanhado dos Thanos da casa de Cadillac e Rubarek. E então Caça-Rule pede para que os homens levem Licorice de volta a seu pai naquele instante. E bem, todos os criminosos são presos. E Pez pergunta quem teria sido responsável por ordenar o sequestro. Nisso, o pai do garoto afirma que prenderam um homem chamado Duke Luhangan e ele estaria fugindo pelos fundos da mansão. E Caça-Rule comenta que há 20 anos a mansão Armir foi investigada durante a guerra e perderam o título deles. E Feul complementa e diz que eles eram suspeitos de passar informações ao inimigo. Com isso, Morten ensina ao seu filho que as ações de um sucerano vacilão pode arruinar o destino de toda uma família. E enquanto isso, um homem aparece por lá e diz ao Duque que está na propriedade e aguarda ele para que contem detalhes do que aconteceu. Nisso, Morten encarrega Feul de cuidar do relatório do incidente. Enquanto isso, os dois vão cuidar do sequestrador fujão. E chegando próximo do local de fuga, Pez se questiona de como o homem teria fugido, pois ele diz não ter sentido muito poder vindo da ativação de sua magia. Ou seja, o cara estava com sua magia no limite, então não poderia ter ido tão longe, fora que a propriedade está cercada com o reforço do time deles, então dificilmente o sequestrador teria fugido sem ser visto por ninguém. Com isso em mente, os dois vão até o buraco onde o sequestrador foi deixado, e de fato o homem estava lá, e revela que estava forjando a sua fuga, para que todos pensassem que ele teria fugido, e assim, quando seus inimigos fossem embora, ele aproveitaria para fugir de fato. E vendo a perspicácia do garoto, ele o elogia, mas diz que agora precisará matar os dois. Nisso, eles tomam a frente para começarem o combate. No entanto, Pez pede para seu pai ficar fora da luta, pois ele resolverá tudo sozinho. Então o garoto se apresenta e pergunta o nome do sequestrador, mas ele diz que abandonou o nome de sua família há anos, então diz que Pez pode chamá-lo por Strudel mesmo. E bem, Strudel planeja mentalmente uma estratégia para escapar daquela situação, e ele analisa que Pez ainda é só uma criança, embora seja bem ligeiro. Porém, ele analisa que conseguir derrotá-lo e fazê-lo refém, ele terá uma vantagem. Então o sequestrador toma a frente e ataca primeiro, mas o garoto se defende, e nisso a espada do homem parte em dois, e ele é atingido por Pez. Ele questiona o que o garoto fez, mas ele apenas responde para Strudel se atentar aos detalhes de seu armamento, e quando Morten pega a espada do homem, ele logo percebe o que o seu filho fez. No caso, Pez usou a magia de transcrição para fragilizar a espada dele, e assim ter a vitória do combate. Nisso seu pai diz que ficou preocupado com Pez, mas o garoto mesmo só estava preocupado se conseguiria ou não criar sua terra dos doces em meio a tanta confusão. E bem, um mês depois, o casamento oficial entre o Lord Squall e Petra ocorreu no Castelo Real, e Morten se impressiona com o tamanho do evento, afinal, tudo foi comentado apenas em hemisfério privado. E nisso, o Duque Cadillac aparece para conversar com eles, e ele agradece Peztre por ter protegido Licorice, mas o garoto responde que apenas fez o que um cavalheiro faria. Então, eles se viram para observarem o casal, e notam uma bela postura em Squall. No entanto, o Duque percebe que seu neto está na verdade muito nervoso, afinal todos estão olhando para ele, fora que o garoto está sentado ao lado de sua futura esposa, por quem se apaixonou à primeira vista. E para o Duque, esse casamento não serviu tanto para fazer seu neto amadurecer, mas como um homem com várias conquistas militares, ele está elogiando Squall, então ele se sente mais aliviado com o garoto. E novamente, ele agradece Peztre, porém o garoto diz ao Duque que gostaria de confirmar algo a respeito do sequestro, então Pez comenta que o homem que usou magia para fugir aparentava ser um sujeito preparado. No entanto, acabou cometendo um erro bobo de capturar a irmã errada, e Pez deduz que o sequestrador teria recebido informações enganosas sobre a Petra, e para ele essa falsa informação poderia ter vindo de um nobre decadente com conexões para preparar múltiplas bases de operação dentro da capital real. E com esse raciocínio, ele questiona se sua análise estaria correta, mas o Duque olha o garoto com um olhar desconfiado, e Pez continua seu raciocínio, dizendo que possivelmente haveria um terceiro grupo que teria como objetivo passar as informações falsas para os sequestradores, e negligenciou os Armir na capital. E nisso, o Duque volta a olhar desconfiado para Pez, e questiona quem seria o líder desse terceiro grupo. Ele responde que seria a pessoa que mais ganharia com todo esse ocorrido. No caso, essa pessoa seria alguém que recebeu poder pela queda da casa Armir, pois, ao mancharem a imagem dos Armir, essa pessoa teria como ganho a total certeza que a casa Armir não teria como ressurgir das cinzas em momento algum. E vendo que está encurralado, o Duque indaga o garoto se ele estaria falando dele mesmo, mas Pez responde atrevidamente que não, e que só tem uma mente muito fértil. Então Morten lembra o garoto sobre a real intenção
intenção deles em falar tudo isso. E Pez explica que o feudo deles é uma terra com poucas safras para colher, e nisso o Duque logo entende o que eles estavam para pedir, e pergunta se seria dinheiro. Nisso o garoto explica que seria de excelente ajuda caso ele pudesse ajudá-los, porém o velhote tenta dar uma desconversada, e diz que pode ser que não tenha dinheiro suficiente para isso, mas Pez diz que pode acabar dando com a língua nos dentes a respeito do esquema dele, e menciona um marquês que está logo ao lado deles, e diz que pode acabar falando sem querer para ele sobre o que sabe. Então, por livre e espontânea vontade, o Duque afirma que pode sim ajudá-los, e começa a falar com ele mesmo a respeito do ocorrido, e diz que percebeu uma chance de acabar de vez com os Armeri, e nisso ele teria dado a ordem de vazar uma informação que causaria um sequestro. Entretanto, o seu objetivo não seria colocar a noiva de seu neto em perigo, e tampouco a irmã dela, e por fim ele admite que planejou tudo, e reconhece que por mais que a sua intenção não tivesse sido ruim, ele acabou colocando a Licorice em perigo, porém ele ainda sente que extorquí-lo é uma ação um tanto quanto astuciosa. Nesse momento, o Lorde Rubarek aparece para cumprimentá-los, e ao agradecer Pez por seus feitos heróicos, ele comenta que Pez logo mais ganhará inúmeras admiradoras por possuir tamanha habilidade. E nisso, o Lorde Rubarek pergunta se o coração do garoto já foi fisgado por alguma garota. Ele diz que ainda não resolveu nada a respeito, afinal ele ainda é uma criança. E bem, Rubarek oferece a própria filha para o moleque, mas Pez diz que eles deveriam ir com calma, afinal o casamento de Petra acabou de acontecer, mas Rubarek afirma que além de Petra, Licorice também acabou de completar a maioridade, e a garota parece interessada nessa ideia de casamento, mas Pez não se sente digno de ser noivo de Licorice, pois para ele, a garota certamente não iria querer nada com ele. No entanto, Lord Rubarek diz que se lembra sobre Pez ter dito que escolheria a pessoa certa para se casar, e com isso ele questiona se sua filha não seria uma esposa digna para ele, mas o garoto fica em choque e tenta dar uma desculpa, então Rubarek volta a perguntar se ele aceita ser noivo de sua filha. Nesse momento, Pez fica sem saber o que fazer, então Rubarek pergunta ao Morten se ele também concorda com a ideia de sua filha se casar com o filho dele, e se sentindo ameaçado, ele não tem outra escolha a não ser aceitar esse casamento. Nisso Rubarek diz que está decidido então, e manda chamar a todos para a cerimônia, e rapidamente a própria Licorice está lá, e o garoto passa a admirar a beleza dela, e diz não se lembrar da garota ser tão charmosa assim. E com tudo isso feito, Rubarek levanta a taça de vinho ao alto e declara que no dia de hoje conseguiu encontrar parceiro para suas duas filhas. O primeiro seria Squally, com a Petra, e em seguida o Pestre, com a Licorice, e todos aplaudem o casamento de ambos. Então o Duque Karlek aparece para comemorar que sua casa está recebendo não só as filhas do Lord Rubarek, mas também está recebendo o filho do grande herói, o Lord Casserole. E Squally estende sua mão ao Pestre, e assim o primeiro cumprimento dos novos cunhados ocorre, e todos esbanjam felicidade com a nova formação da família. E ao cair do sol, Pez se encontra exausto e incrédulo por do nada já estar casado, afinal as coisas aconteceram muito rápido, e bem, Licorice aparece atrás dele, e a garota questiona se ela não é do agrado dele, pois notou que Pez não aparentava estar feliz com o casamento, porém ele sorri e diz que está sim, feliz em tê-la. Então Kaeira surge logo atrás dos dois, com um presente em mãos, e Licorice diz que preparou esses doces para ele, se inspirando no que Pez havia dado a ela, e abrindo o presente, ele descobre que a garota havia lhe trazido cookies, e como um bom amante de doces, ele logo repara que a cara do doce está muito boa, pois Licorice acertou o tempo da massa e se atentou a inúmeros detalhes, mas ao experimentar ele percebe que está muito salgada. Porém, obviamente, ele disse que o doce estava uma delícia. Simplesmente o moleque tá muito esperto. E Pez jurou que protegeria o sorriso no rosto de Licorice para sempre, até o último dia de suas vidas, independente das dificuldades. Afinal, doces salgados até que não são tão ruins. E em casa, Casserole tenta explicar para Agnes a situação que arrumou para o filho, porém ele explica de uma forma completamente torta e diz que uma outra garota surgiu em sua vida, e sua mulher fica perplexa com essa revelação, pois não estava esperando ouvir isso, mas Casserole explica que não foi a intenção dele fazer isso, e só fez pois estava sofrendo muita pressão. Então Agnes pede para ele contar mais sobre a garota, e ele diz que se trata de uma linda jovem da nobreza, e Agnes passa a dar vários socos no cafajeste, e Casserole admite que realmente deveria ter pedido a permissão dela antes, mas ela diz que obviamente não teria permitido que ele fizesse algo do tipo, afinal ela nem sabe do que ele está falando. E nisso o cara desembucha, explica melhor a situação, e revela que na verdade se trata de uma noiva para Pez, e Agnes fica toda sem graça ao descobrir que Casserole não estava falando de traição. E bem, Pez chega na porta e questiona sobre como a reação de sua mãe está sendo, e seu pai explica que ela está alterada, e possivelmente demorará um mês para se recuperar. No entanto, Agnes, ao descobrir a verdade, ela parece estar animada, pois terá uma nova filha. E enquanto isso, em Hettisville, a Condessa é surpreendida por um de seus subordinados, e ele conta sobre o casamento de Pestre com a filha do Marquês de Rubarek. Nisso, a Condessa fica incrédula por descobrir que um garoto de classe baixa conseguiu entrar para uma família da nobreza, e
Então ele questiona qual das filhas seria, e seu subordinado diz que se trata de Licorice, a garota envolvida no incidente de sequestro, e ela explica que as más línguas dizem que esse casamento ocorreu como uma forma de provar a castidade da moça após o sequestro. Porém, o subordinado deduz que os Rubarek possivelmente irão esperar alguns anos até as pessoas se esquecerem do incidente com o sequestro, para aí sim eles romperem o casamento dos dois. Mas a Condessa nega que isso possa ocorrer. Para ela, os Rubarek querem fazer uma jogada política, pois ao vincular a sua casa a uma casa menor como a dos Morten, eles consequentemente estariam acumulando poder por meio do casamento. Além do mais, eles possivelmente estariam de olho no feudo próspero do Casserole, pois ele teria tanto potencial quanto o feudo da própria Condessa, e ela conta que aquela terra foi dada a ele há 20 anos, e nos últimos 3 anos eles vinham diminuindo a produção de trigo para cultivar feijões, e então usaram o feijão como fertilizante para nutrir o solo, e com isso eles melhoraram as colheitas seguintes de trigo, e para a Condessa essa ideia poderia facilmente ter saído da cabeça de Pestry. No entanto, seu subordinado desdenha desse palpite, afinal ele é apenas um garoto de 9 anos de idade. No entanto, ela o lembra sobre a negociação que o garoto fez naquele incidente com os bandidos. Pez praticamente colocou a Condessa contra a parede, apenas com a sua habilidade de negociação. E então ela deduz que Rubarek percebeu a astúcia desse jovem e está tentando recrutá-lo. E bem, falando no garoto, ele está recolhendo as caixas dadas por Duke Cadlec e pelo Lord Squall, e ele explica para seus amigos que durante um evento de noivado ele conseguiu convencer o Duke a colaborar com o seu vilarejo. Então eles abrem a caixa e tem uma pequena árvore dentro dela, e Pez diz que se trata da muda de Acácia bastarda, e ela é uma árvore que cresce facilmente em solo pobre e fornece néctar. Seus amigos perguntam o que seria isso, e Pez explica que esse item é capaz de ajudar eles a produzirem mel, ou seja, um item essencial para a produção de doces. Nisso todos se animam para plantá-los pelo vilarejo, o quanto antes. Entretanto, Pez alerta eles sobre um problema: eles precisam de terra e água, afinal o feudo de Casserole carece de chuva, e isso consequentemente faz com que as plantações de seus habitantes morram antes mesmo de crescerem. Então Pez diz que eles precisam mudar a abordagem de como irão lidar com a situação, e ele dá a ideia deles criarem um grande reservatório de água, uma que dure o ano inteiro, mesmo com a chegada da seca de primavera. E nisso Pez já havia escolhido aquele local, pouco desenvolvido justamente para colocar essa ideia para funcionar. Enquanto isso, os adultos comentam sobre os negócios com o feudo estarem rendendo uma boa grana, e nisso Casserole passa a se lembrar de como era há 20 anos, quando eles chegaram por aquelas terras. E ele se dá conta que mesmo tendo seus altos e baixos, o resultado de seus esforços começaram a render. E Feuil lembra sobre a importância da participação de Pez nessa vitória deles. Então o pai bajula o próprio filho, o chamando de enviado por Deus para salvá-los. Mas Feuil diz que ele não precisava ir tão longe assim, né? E Casserole também o parabeniza, pois Feuil, Control e Glacé estiveram sempre ao seu lado o tempo todo. E ele afirma que realmente estava com Casserole desde o começo. Porém Feuil muda de assunto, repentinamente, e diz que tem boas e mais notícias para contar a ele. E Casserole pede para que ele conte as boas primeiro, para ele tentar manter o seu humor por hoje. Então, ele conta que 40 refugiados de um vilarejo destruído e saqueado estavam por aquelas terras, e como eles não têm para onde ir, serviriam de mão de obra para aquele vilarejo, para que Casserole pudesse acelerar seu crescimento. E Casserole questiona sobre como os 5 novatos estão se saindo, e Feuil explica que Glacé se encarregou de ensiná-los tudo. E agora, para variar, tem notícias ruins. Ele diz que Pez está se aventurando em uma nova ideia, e para isso ele teria ido até Le Milot apenas com seus amigos. E então ele diz que eles precisam ir até lá agora mesmo. E falando os três, Pez abre um buraco enorme em uma montanha e fica feliz por ter transcrito secretamente a magia de Strudel, afinal ela está sendo bem útil agora. E quando seus amigos vão até ele para parabenizá-lo, o garoto começa a gargalhar alto por ter conseguido usar a magia perfeitamente e se diz feliz por ter conseguido achar uma utilidade para ela. E então o garoto passa a usar essa técnica diversas vezes, até formar um quadrado profundo para usar como reservatório de água. E ele começa a explicar que plantarão as mudas das árvores ao redor do reservatório, para assim elas crescerem e passarem a funcionar como reservatório sozinhas, dando um baita efeito visual no futuro. E como tudo envolve doce, ele diz que poderia escavar o chão até cair em sua terra dos doces, mas ele logo se dá conta de que a produção ao longo do percurso da criação dos doces também são importantes. Mas enquanto ele brisa pensando em doces, os seus amigos sugerem que ele abra os olhos, e quando o garoto abre, ele vê seu pai em sua frente, extremamente bravo com ele, ao ver o reservatório feito por Pez. E Feuil diz que aquilo era muito surreal, e Pez, todo sem graça, diz que talvez tenha exagerado um pouco no uso da magia, e então ele é presenteado com um belo cascudo por seu pai. A bronca sobrou até para os seus amigos. Enquanto isso, a Condessa se encontra inquieta, e seu subordinado questiona se ela estaria preocupada com a questão de Pez e as conexões da casa Morten, e ela explica que se fosse o caso de Rubarek, ela também teria tido as mesmas atitudes que ele. Contudo, o motivo para ela estar brava é que a união das casas Rubarek
Rubarek e Kalek acabou com ela sendo atropelada pelas duas famílias, pois eles que são do leste passaram a interferir na área dela, o sul, e nisso seu subordinado pergunta se teria sido melhor ela ter se casado com Pez, e ela explica que se ele fosse 10 anos mais velho, ou ela 10 anos mais nova, até que rolaria. No entanto, ela ainda sente que é uma forma de trazê-lo ao seu comando, e pensa em colocar uma ideia em prática. E enquanto isso, todos admiram como o vilarejo está ganhando forma por conta da engenhosidade da ideia de Pez, em escavar um reservatório para os canais de irrigação. E falando nele, o garoto vem correndo para saber como o trabalho está indo por lá. E nisso sua irmã aparece com uma carta dizendo que é para ele, e ela sugere que possa ser da linda esposa dele, mas ele fica todo sem graça e toma a carta da mão de sua irmã, e logo ele se dá conta de que a carta foi mandada pela Condessa de Hatz, e ela estaria o convidando para uma cerimônia do chá. No entanto, o garoto não é bobo, e logo percebe que a Condessa poderia estar tramando algo. E bem, Ferril e o mais novo Thanos, chamado Nicolo IX, estão no escritório atolados em papelada, e reclamando sobre Pez ter os deixado naquela situação. E nisso, o próprio aparece e diz que a responsabilidade disso é toda de seu pai. Afinal, ele é o responsável por Molten. Mas Ferril pergunta quem teria passado por cima da autoridade dele para cavar um reservatório, e o garoto é afiado como sempre, e diz que estava agindo em nome de Ferril como o próximo sucerano. E bem, o garoto questiona onde seu pai estaria. Ele responde que Caçarolho se encontra na capital real. Nisso, Pez comenta que queria falar com seu pai a respeito da Condessa tê-lo convidado para uma cerimônia de degustação de chás. Nesse momento, o seu pai aparece no escritório e diz que já estava ciente disso, pois ouviu de uma pessoa na capital real. Porém, ele diz que podem conversar sobre isso mais tarde, pois agora Pez tem uma visita especial. E Licorice diz estar muito feliz em vê-lo. Então Ferril dá aquela zoada de sempre no garoto. E Licorice diz a ele que terá que aproveitar um pouco da casa deles. Ou seja, ela irá morar com ele por um tempo. Lume então vai correndo até os garotos e conta a novidade a respeito da noiva de Pez estar no vilarejo, e diz que ela seria uma bonitona, cheia de curvas salientes. E bem, falando no casalzão, eles vão até a denominada Oficina dos Sonhos, um lugar especial para Pez. Enquanto isso, no castelo Rubarek, o seu subordinado comenta sobre o motivo de Rubarek ter mandado Licorice para o feudo de Morten, e ele explica que odeia ter a Condessa tramando por suas costas, pois sabe que ela deseja algo com o seu futuro genro. E seu subordinado logo entende que a Condessa possivelmente percebeu o potencial do feudo Morten. Então Rubarek comenta sobre ela ter começado a investir um plano quando chamou Pez para uma degustação de chás. Então o subordinado pergunta se ele teria enviado sua filha para que ela fosse a acompanhante dele nessa cerimônia da Condessa, e de fato era isso. E Rubarek imagina que ela não tentaria nenhuma gracinha com Pez caso ele estivesse acompanhado de sua noiva. Além do mais, ele teve essa atitude como um instinto paterno de deixar sua filha em um lugar mais seguro, embora acredite que Luthor não fosse capaz de tramar nada contra sua filha, agora que eles possuem uma ligação com a família do Duque por conta do noivado de Petra. E bem, Licorice fica impressionada com o tamanho da cozinha de Pez e pergunta o que o garoto está preparando, e ele diz que são os aperitivos para a degustação de chás. Nisso o garoto enche uma panela de açúcar e boncas, e Licorice pergunta novamente o que ele está fazendo, mas ele quer manter o suspense no ar, e diz que ela ficará sabendo quando o doce ficar pronto. E até lá Licorice fica encantada com o doce aroma de sua receita, e bem, após seu doce ganhar consistência, ele o despeja em um recipiente em formato de círculo, e diz a ela que aquele doce se chama balas duras, e Licorice diz que eles brilham como vidro, e nisso Pez dá o toque final para o doce, e faz um molde de gato em uma das balas. Após isso, ele faz vários moldes, e um deles chama a atenção de Licorice, que pergunta se seria um tipo de pássaro, mas se tratava de um avião. No entanto, ela é uma garota medieval, claro que ela não saberia do que se trata. E bem, Pez deixa o avião para lá, e faz um molde de flor, e ele explica que o segredo para um molde perfeito é só modelar a bala após ela já ter endurecido um pouco. E ela observa bastante aquilo, pois ela ainda não havia visto esse olhar gentil e inocente no garoto, um olhar que ao mesmo tempo transparecia confiança e determinação no que estava fazendo. Então Licorice diz a ele que chega a dar dó de comer a bala que ele fez, mas Pez disse que não comê-las seria um desperdício. Entretanto, para ela, as balas são tão bonitas que ela sente vontade de guardá-las. E enquanto eles fazem os doces, a galera tá toda espiando da porta, e Josephine critica a falta de iniciativa de Pez com a Licorice, pois ela considera que ele deveria estar atacando mais. E bem, Licorice pergunta a ele o que fará com as boncas, e nisso Pez despesa os caramelo na maçã, e assim nasce um dos doces mais diabéticos do mundo, a maçã do amor. E Licorice diz que as maçãs ficaram lindas. Nisso Pez dá uma maçã para ela experimentar. Enquanto a garota se delicia com um dos doces, ele vai lá abrir a porta e descobre uma cambada de curiosos. Nisso ele questiona o que eles estão fazendo lá, mas sua mãe dá uma desculpa esfarrapada e se despede dele. Então os outros curiosos ficam para trás, e Pez aparece atrás dele, e também explicam que espiar a conversa dos outros não é muito legal. E Lume esbraveja indignada por ter sido abandonada por Agnes. E bem, Pez diz a ele que estava pensando em deixá-los experimentarem seu doce. No entanto, ele não curte muito espiões, e então resolveu mudar de ideia. Bem, Morten e Ferril comentam
comentam sobre Nicolo ser o guarda-costas de Pez na cerimônia da Condessa, e Fewilly não sente muita confiança nele por ser um novato. No entanto, Morten explica que as degustações de chá da Condessa são feitas com o intuito de atrair jovens solteiros da nobreza, de todo o sul. Ou seja, não é um evento para homens de meia idade como eles. Porém, Fewilly volta a lembrá-lo que a Condessa está por trás daquilo tudo, então Morten deveria se preocupar com Pez. No entanto, ele diz que confia em seu filho, e diz que ele pode cuidar de qualquer problema sozinho. O que lhe preocupa é Licorice, e Fewilly diz que Kaera estará com ela, porém, a garota ainda assim não se sente confortável em ambientes sociais. E bem, lá estão eles no castelo de Hetsvale. Todos se impressionam com a decoração do salão, e Kaera comenta sobre aquele castelo ser conhecido como um dos maiores castelos do sul, e diz também que o local é chamado de Castelo Pirata, por conta de sua proximidade com o oceano. E quanto a Pez, ele se perde em pensamentos ao imaginar o tanto de barris de açúcar que poderia comprar com apenas a grana dos lustres do salão. E vendo a brisa do garoto, Kaera manda ele não desviar sua atenção, afinal ele é acompanhante de Licorice. E Pez se desculpa e ao olhar para o lado, vê um quadro que possui a imagem da Condessa projetada por ele mesmo. O garoto se impressiona, pois não esperava que ela fosse expor aquilo ali, e o negócio parece até intencional. E bem, um subordinado aparece para dar as boas-vindas a Pez e seus acompanhantes, e diz que a própria Condessa pediu para que os tratasse com o máximo de respeito e consideração. No entanto, exigiu que ele ficasse de olho neles. Então Pez diz que eles irão manter um espírito de cordialidade com todos. E nesse caso, ele de fato estava falando sério, pois o garoto está diante da oportunidade de poder promover as iguarias do feudo Morten. Então Pez apresenta a sua esposa e diz que essa era a primeira vez dela em um encontro de nobres do sul, e por conta disso ela estava como sua acompanhante. Então o homem apresenta eles para os demais convidados. Nesse momento Pez vê uma oportunidade de apresentar a sua iguaria para todos. Então ele apresenta para eles e diz que trouxe um presente que certamente combinaria com o chá. E nisso ele apresenta o seu doce baladora, e todos ficam encantados com sua bala. E Pez oferece também para Colton. E assim como os outros, o cara cai em uma brisa de açúcar sem tamanho. E após dar um gole no chá, Colton afirma que de fato a bala e o chá combinam. E Pez diz que eles produzem esse doce em grande escala, portanto não haveria mal nenhum em enviar mais dessas balas para eles pelos viajantes. E Pez diz que ainda faria isso tudo de graça, contudo ele pede apenas um favor. Ele quer que esses viajantes não tenham impostos sobre os envios dos produtos com açúcar, pois produtos açucarados recebem um imposto alto, e isso não seria justo com os vendedores. E eles entendem que de fato, taxar um presente seria algo estranho. Nisso a Condessa aparece e diz gostar da proposta, e pede para que ele fale mais sobre, pois ela prefere que os assuntos relacionados a negócios passem por ela primeiro. No entanto, Pez diz que o assunto era referente a presentes individuais, e bem, a Condessa pede para conversar com Pez em particular, e explica que Licorice deveria ficar de fora, pois o assunto era de negócios entre a sua casa e a casa Morten. Então os dois vão para uma outra sala, e Pez se sente intimidado com o fato dela ter tantos guardas de prontidão, e nisso o garoto questiona se ela acha que ele apresenta algum risco, e a Condessa explica que se pensasse assim, ela deixaria ainda mais guardas na sala, afinal ela se considera uma mulher frágil e precisa se precaver, mas Pez pensa com ele mesmo que ela definitivamente não transparece nenhum tipo de fragilidade. E bem, a respeito do assunto de antes, ela questiona o que ele queria, e então o garoto apenas pede para que ela experimente uma de suas balas, e como de costume, ela também elogiou o seu doce, e Pez explica que fez o doce com água, açúcar e mel, e diz que deseja que um dia possa produzir todos esses ingredientes em seu feudo. E nisso a Condessa se espanta e pergunta ao garoto se ele realmente pretende produzir mel e açúcar no feudo de Morten, e Pez diz que pretende tornar isso realidade em até 3 anos, e a Condessa sabe do que o garoto é capaz, então não duvida que ele de fato consiga isso, e ele finalmente abre o jogo, e diz o que de fato ele quer. Pez comenta com ela sobre o acesso que ela tem a um porto, e pede apoio para ela nessa empreitada, e nisso a Condessa nota a ideia do garoto ao falar sobre os impostos, e bem, ela passa a analisar o garoto e sente que ele esteja pensando em algo muito além do que diz, então a Condessa aceita ajudá-lo, mas só por causa de seus doces serem realmente deliciosos, e ele fica muito feliz. No entanto, a Condessa está de olho no que Pez está planejando para o futuro, afinal esses doces são só a ponta do iceberg. E falando em coisas futuristas, ela pega o molde do avião e pergunta para ele o que seria aquilo, e enquanto eles conversam, Colton diz que o assunto da festa segue sendo o Pez, e deduz que logo ele terá inúmeras admiradoras no pé, e após ouvir isso, Licorice fica triste em seu canto, mas Kaera vai até ela consolá-la, e manda ela não se importar com o que ele diz, porém ela ouve inúmeros comentários referentes ao seu noivo e sobre ela, então Licorice decide se afastar de todos e sente que aquele tipo de evento realmente não era para ela, e para piorar, Pez havia ficado ausente. No entanto, Nicolo tenta ir atrás dela e se oferece para buscar algo para ela beber, mas Licorice diz que quer voltar para casa. E bem, os negócios entre Pez e a Condessa finalmente chegam ao fim, e o jovem se sente privilegiado de poder ter o apoio dela, pois a Condessa possui as melhores conexões mercantis do sul, e enquanto ele viaja pensando em como deu sorte,
novamente. Ela o interrompe e comenta sobre ter ficado sabendo sobre Pez ter salvo Licorice de um sequestro, e ela deduz que a garota se apaixonou por ele após ele ter feito essa demonstração incrível de coragem. Então a Condessa questiona se ele a ama, mas Pez fica todo sem graça e tenta mudar de assunto, mas ela o prende e diz que só irá soltá-lo quando o garoto revelar o que sente de verdade. Porém, nesse agarra-agarra, Licorice aparece e vê os dois juntinhos. E então todos os três ficam se encarando silenciosamente, até que Pez tenta explicar o que está acontecendo, porém Licorice sai correndo e ele vai atrás dela. Enquanto isso, a Condessa fica lá toda alegre com o rumo que as coisas tomaram. E bem, chegando lá fora, Licorice pede desculpas para ele, e nisso Pez explica que a Condessa apenas vê ele como um garoto de 9 anos, e as coisas não eram como ela estava pensando. Porém, a garota explica que não está falando sobre a Condessa, e sim das outras convidadas que estavam falando dele no salão, pois eram palavras um tanto sugestivas, e isso fez Licorice pensar nas piores coisas possíveis. Ela acreditava que Pez poderia acabar se interessando por outra garota, e além disso, ela se vê como inferior à irmã dela, pois Petra tem toda uma facilidade em se comunicar com todos, e isso faz com que as pessoas gostem mais dela, e Licorice sente que deveria ser mais parecida com sua irmã, mas Pez segura a mão dela, e diz que ser uma pessoa quieta e reservada faz parte de quem ela é, e ele gosta dela desse jeito. E bem, Pez pede para que Licorice aguarde ali, e então quando ele volta, Pez retorna com a maçã doce, com um molde de coração na boca, e ele pede para que Licorice coma a maçã que ele preparou para ela, e quando ela dá a primeira mordida, logo vem em sua mente a felicidade que sentiu ao compartilhar daqueles momentos sozinha com Pez, e então ela começa a chorar, mas pede para que Pez não confunda suas lágrimas com tristeza, e Pez diz a ela que além de maçã doce, aquela combinação já recebeu outros diversos nomes, e dentre todos os vários nomes, o que mais se enquadra no contexto deles seria maçã do amor, pois ele revela que esse foi o tempero especial que ele usou ao preparar esse doce para ela. E nisso Pez diz a ela que quer fazê-la feliz e ver o seu sorriso, e Licorice atende o seu pedido e sorri para ele, e nisso ele revela o seu grande sonho, no caso seria criar uma terra dos doces, para assim trazer sorriso no rosto de todo mundo, e para isso ele revela que deveria começar fazendo as pessoas ao seu redor sorrirem. Enquanto isso, o garoto começa finalmente a atacar romanticamente, contudo Caeira aparece e corta o barato da pivetada, e Nicolo comenta com Pez que viu tudo, e o garoto questiona desde quando eles estavam sendo espionados, e Nicolo comenta que estava espionando desde quando ele trouxe a maçã do amor, e nisso ele fica sendo zoado, mas Pez sempre tem duas cartinhas na manga, e ameaça aumentar o trabalho de Nicolo caso ele não pare, e obviamente o CLT já fica em choque, e pede perdão quase beijando os pés do garoto, e bem, Pez volta para casa e é recebido por seus pais, e Morten o parabeniza pelo sucesso da sua primeira missão diplomática, e logo atrás de Pez vem Licorice, e pergunta se algo aconteceu para Agnes estar tão calorosa com seu filho, e então ela revela que Pez voltou para casa para buscar um presente, e Agnes acredita que tenha sido para Licorice. Pois é, o idiotão deixou o rastro do que fez. E logo depois é puxado por sua mãe. A véia quer saber tudo que rolou entre eles. E após 2 horas entretendo sua mãe com suas histórias amorosas, o garoto se vê cansado, então Feuille o traz um pouco de chá e percebe uns papéis na mesa. E nisso o pai revela que se trata do embrulho das balas duras que ele enviará para a casa da Condessa e seu povo. E ao abrir, Feuille percebe que a embalagem se trata de um desenho de Pez e a Condessa. Pois é, o garoto explica que isso seria uma espécie de vingança pela dor de cabeça que ela o fez passar com Licorice. E de fato a vingança deu certo. A mulher fica louca em descobrir que os nobres de seu povo viram essa embalagem maldosa, e com isso todos passaram a achar que ela curtiria umas saliências envolvendo garotinhos. E com isso todos seus novos candidatos eram de fato novos demais. E essa situação a fez ter um ódio mortal do garoto. E bem, nisso Rubarek é informado que Lutotouro começou a agir. E Rubarek nota que seu vizinho provavelmente percebeu o fortalecimento de seu exército após a união de sua casa com a do Duque Kalek. E eles analisam que os ataques de antes certamente seria algo que Lutotolo faria. Afinal, ele está louco para colocar um fim em sua longa rivalidade. E nisso, eles se questionam quantos soldados possuem, e são cerca de 30 mil homens. E dessa forma, eles não conseguiriam bater de frente com uma ofensiva dessa magnitude. E então, a única alternativa deles é mandar um mensageiro até o Duque Kalek para pedirem reforço. Enquanto isso, Pez conta todas as moedas que conseguiu com sua nova invenção, as balas duras. E nisso, o garoto separa a sua parte da grana, e com o restante, ele irá investir em 100 cabras. Então ele planeja fazer todo um rolo para pagar mais barato pelas cabras. E o moleque é tão audacioso que pede para Feuille fazer com que os comerciantes dê para ele mais 3 burros. Afinal, leite e queijo de cabras são ótimos para fazerem doce. E Feuille diz que já pensou em criar todo esse tipo de animais por lá há muito tempo, mas como a terra era estéril, os bodes que tentaram criar não deram certo. No entanto, a terra deles agora é rica e cheia de verde,
e com isso Pez diz que aproveitará para criar mais animais, para assim dar mais um passo rumo à sua terra de doces. E nisso Feuille questiona se eles irão comer galinhas, mas Pez diz que não, pois elas são essenciais para fazer doces, afinal os ovos que elas produzem são perfeitos para todo tipo de bolo e doces. E nisso Feuille diz que precisarão de ainda mais trabalhadores, mas Pez afirma que isso pode ficar para depois. Então o garoto dá uma de suas invenções para ele experimentar, e Feuille reclama de ser muito doce. Nisso o garoto explica que aquela foi sua primeira tentativa de fazer açúcar, e ele revela que a sua intenção é transformar Morten em uma grande produtora de confeitos. Afinal, se ele for capaz de produzir o próprio açúcar, ele será capaz de fazer ainda mais doces. E Feuille aconselha a apenas não usar magia de novo nessa empreitada, caso contrário seu pai ficará furioso. E bem, ele decide colocar o seu plano em ação, e começa a montar um equipamento. E nisso Licorice aparece e pergunta o que ele está fazendo, e Pez responde ser um espremedor, e o funcionamento do equipamento é bem simples. Eles precisam colocar os talos de planta no barril que está ali, e em seguida puxar a alavanca. No entanto, parece que Mark está tendo um probleminha para alcançá-la. Nisso Pez percebe que acabou errando as medidas do espremedor, mas as crianças dão um jeito e sobem uma na outra para mandar a alavanca para baixo, de um jeito ou de outro. E eles até conseguem abaixar a alavanca, porém eles quebram ela e vão para o chão com tudo. E com isso Pez nota que os materiais que utilizou não são resistentes o suficiente e pensa que deveria repetir o processo, mas com materiais de ferro. Então Licorice se propõe a dar uma sugestão e Pez diz que aceita, afinal todo o protótipo só vai para frente com a ajuda e opinião de mais pessoas. E ela explica que em Rubarek, quando eles querem fazer vinhos, eles usam algo semelhante ao espremedor deles. Esse equipamento consiste em 2 pessoas girando uma alavanca. Então Pez pensa em como poderia conseguir uma máquina dessas. E nisso seus amigos sentem que trabalharam à toa, já que o garoto vai pegar uma máquina já pronta. No entanto, Pez dá uma função para a Lume e diz que ela poderia ser a degustadora do seu açúcar. E dessa forma, ele rapidamente conquistou seu perdão. E bem, como o tempo é dinheiro, ele decide ir agora mesmo falar com Feuille sobre esse espremedor. Mas quando ele chega lá, seu pai já havia chegado da casa do Duque Cadleck. E Feuille olha para o garoto com uma cara de preocupado e revela que tem mais notícias. No caso, seria o começo da guerra entre as terras de Rubarek ao leste e seu vizinho, Luthor-Oath. E então, agora ele está para descobrir que a vida não é só feita de açúcar e doçura. E galera, esses foram os primeiros 10 episódios desse anime. Caso você queira mais dele aqui no canal, comenta aí embaixo que eu vou continuar trazendo para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever e bora que bora, rumo aos 300 mil inscritos. Vejo vocês lá. Fui!